começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o que pode acontecer quando uma pessoa testemunha um crime. O artigo 5º determina que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e assegura aos litigantes e aos acusados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Também torna inadmissíveis em um processo as provas obtidas por meios ilícitos e diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. E para falar sobre o papel da testemunha em um processo, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Fabiano Silveira, conselheiro do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público e relator da proposta de resolução que trata da proteção de vítimas e testemunhas. Também vamos conversar com Edson de Souza Barbosa, chefe adjunto da Seção de Registro, Análise e Difusão de Denúncias da Polícia Civil do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Fabiano, eu queria que o senhor começasse falando para a gente. A pessoa que presencia um crime ou tem alguma informação sobre esse crime, ela tem a obrigação de denunciar, de testemunhar? Olha, a justiça brasileira, ela é provocada e ela resolve os conflitos. Então, é um dever de todos colaborar com a justiça. Testemunhar significa colaborar com o sistema de justiça. Imagine se esse sistema não pudesse contar com essa colaboração. Quer dizer, se tornaria praticamente inviável resolver os conflitos se a justiça não pudesse ouvir e, de uma forma até obrigatória, as pessoas que participaram, que testemunharam eventos que sejam relevantes para a resolução dos conflitos. Então, é um dever, está na lei, portanto é um dever legal, mas antes até uma obrigação cívica, colaborar com o sistema de justiça. Doutor Edson, em alguma situação essa testemunha pode se recusar a depor, a passar informações? Sim, a previsão legal, né, do Código de Processo, ela traz já as desobrigações, né, e as proibições para que uma pessoa venha ou não a testemunhar sobre um crime. Você tem ali, por exemplo, os familiares, né, os ascendentes, descendentes, o cônjuge, né, o filho. Então, essas pessoas estão desobrigadas pela lei, né? E nós temos também, como previsão legal, aqueles que por função por ofício, né, por função, por ministério, né, os religiosos, ou por profissão, também esses estão proibidos de testemunhar, a não ser que desobrigados pela parte interessada, que no caso seria o réu, né? E o que acontece quando a testemunha corre o risco de se tornar vítima? Em muitos casos, a pessoa é ameaçada para não ajudar nas investigações. A legislação brasileira determina que o Estado tem o dever de proteger as testemunhas. Muitos crimes só são desvendados com a ajuda de testemunhas. Esclarecendo como aconteceu ou dando informações sobre os suspeitos, elas são fundamentais para as investigações. Mas, em alguns casos, a testemunha corre o risco de se tornar também vítima e o Estado tem o dever de protegê-la. Uma lei de 99 criou o Sistema Nacional de Assistência a Vítimas e Testemunhas que colaboraram em processos e estão sob ameaça. 10 estados já aderiram ao sistema. No restante do país, as situações de proteção são atendidas pelo Programa Federal. A lei determina que a proteção levará em conta a gravidade da coação ou da ameaça e a dificuldade em preveni-las ou reprimi-las pelos meios convencionais, além da importância para a produção da prova. E diz ainda que a proteção pode ser dirigida aos familiares que tenham convivência habitual com a vítima ou testemunha, de acordo com a necessidade de cada caso. Para participar do programa, a pessoa tem que concordar em receber proteção e aceitar as condições estabelecidas. Caso aconteça algum problema com as vítimas ou testemunhas, o Estado pode ser responsabilizado. O Estado está com a responsabilidade da integridade física dessa pessoa. Tudo que ocorrer com ela, do momento que ela se dispôs a prestar os depoimentos de interesse do Estado e que o Estado assumiu a responsabilidade por ela, essa responsabilidade é ilimitada.
Doutor Edson, é comum muitas testemunhas disserem que estão sob ameaça? O que acontece se elas chegam até a polícia e dizem que estão sendo ameaçadas? No trabalho policial, assim, no Distrito Federal, a gente não tem, assim, vamos dizer assim, essa habitualidade, ou vamos dizer assim, o comum, a pessoa chegar e dizer que está sendo vítima e pedir a proteção. Quando ocorre, né, nós temos casos em que ocorrem investigações assim, de grande vulto, né, crime organizado, envolvendo, às vezes, autoridades, essa solicitação chega até o delegado, ali, a autoridade presidente ali do inquérito, daquela delegacia que está responsável, e é encaminhado ao conselho, né, do Provita, que aqui está vinculado à Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Então, é analisado pelo conselho, e o conselho é quem vai tomar a decisão aí se vai caber ou não essa inclusão dessa pessoa no programa, dependendo, né, dos critérios lá que estão previstos na lei. Doutor Fabiano, como é que é a atuação do Ministério Público? Vocês acompanham de perto esse programa de proteção à testemunha? Olha, o Ministério Público, ele se pronuncia, ele se manifesta sobre esses pedidos. Ele dá um parecer se convém, se não convém. Portanto, o Ministério Público, ele desempenha um papel assim, muito sensível em relação ao programa, além de participar do Conselho Deliberativo, aqui mencionado pelo Dr. Edson. Ou seja, quem decide se uma vítima ou testemunha ameaçada será incluída no pedido, quem defere esse pedido é o Conselho Deliberativo do programa, no qual tem assento o Ministério Público, Poder Judiciário, entidades outras, né? Então, eles fazem uma avaliação. O que o doutor Edson talvez concorde comigo é o seguinte, é que nós temos realmente um número superior de pessoas que poderiam se encontrar nessa situação de ameaça, ou seja, o programa tem que ser seletivo. O programa tem que se valer de critérios para que também recursos do Estado não sejam assim, destinados desnecessariamente ou para situações de menor relevância. Por isso é que a lei diz que deve-se considerar a relevância da prova, né? Aquele testemunho influi diretamente no destino da ação, do julgamento, e também se outros meios, se os meios ordinários, né? Porque não vamos esquecer, nós temos uma polícia, nós temos um sistema de justiça que também deveria estar preparado para essas situações comuns. Ao programa, nós teríamos as situações mais excepcionais, mais difíceis, digamos, ameaças mais sérias, mais graves. Doutor Edson, e como é que é a proteção nos casos menos graves? A polícia, por exemplo, mantém sob sigilo a testemunha, quem faz uma denúncia, isso já ajuda a proteger grande parte das testemunhas? Sim, o nosso trabalho na Polícia Civil hoje, por exemplo, com relação à testemunha, aquela pessoa que se dispõe a colaborar com o trabalho policial, né, com o trabalho da justiça, ela é mantida em sigilo, né, por exemplo, no trabalho do Disque Denúncia, onde nós captamos as principais informações de denúncias aqui no Distrito Federal. A gente garante o sigilo total da pessoa, né, ela não se identifica, ela não tem nenhuma forma de ser identificada, até mesmo no próprio teor da denúncia. A gente tem um cuidado com isso. Esse trabalho vem sendo aprimorado, né, pela Polícia Civil, a gente tem investido nisso. Tem aumentado muito o número de denúncias no Distrito Federal. Hoje, para você ter uma ideia, nós devemos ter em torno no ano 2012, mais de 18 mil denúncias de crimes que chegaram ao nosso conhecimento através do Disque Denúncia. E essas pessoas não são identificadas, né? Agora, a proteção, né, como você perguntou. A Polícia Civil, ela tem, dentro da nossa estrutura, a divisão de operações especiais. Essa divisão tem um corpo, né, uma seção que se chama a Seção de Proteção a Pessoas, né, e dignitários. Essa seção, com o pessoal especializado, ela faz um trabalho, né, de auxílio, por exemplo, ao Provita, né, ele dá o suporte ao Provita quando solicitado. A Secretaria de Segurança demanda, então a Polícia Civil faz a condução dessas pessoas que estão sob proteção, né,
seja até o tribunal, né? Essa condução é feita pela Polícia Civil. Doutor Fabiano, e como é que é, na prática, uma pessoa, quando ela entra para o programa de proteção à testemunha, ela tem que deixar tudo para trás, cortar todos os laços, a família também entra nesse programa? Como é que funciona na prática? Não há, digamos, uma receita, uma tabela pré-fixada de quais são as medidas. O programa vai se desenvolver de forma individualizada sobre a necessidade do caso concreto. Pode ser que a proteção, a assistência, se dê apenas na proteção da residência ou nos deslocamentos da pessoa. Em situações mais de risco, mais evidente, pela natureza do crime denunciado, pelos fatos investigados, pode ser que medidas mais drásticas sejam necessárias, como, por exemplo, mudança da cidade, até do estado, ou, em alguns casos, como há expressa previsão em lei, até a mudança do nome da pessoa. Nesses casos, o Estado, ele é responsável por dar uma ajuda de custo, vamos dizer assim, quando a pessoa muda, responsável por recolocar um trabalho? Olha, a lei prevê, sim, a ajuda financeira. Se ele não puder trabalhar, desempenhar sua atividade habitual, ou se antes até do testemunho, se ele já não possuía essa atividade, a lei prevê uma ajuda de custo para a subsistência da pessoa e o Conselho Deliberativo ele fixa um teto sobre o valor máximo que seria pago. E um prazo também. E o prazo é o prazo geral de inclusão no programa, que em tese são 2 anos. Em princípio, se houver necessidade excepcional, a lei também admite a prorrogação. Mas, em tese, em princípio, o programa teria duração de 2 anos. Doutor Edson, e pela vivência que o senhor tem aí do dia a dia da polícia, o programa tem sido eficiente, tem protegido realmente as testemunhas? Pela vivência, pela experiência que nós temos, né, no trabalho policial, a gente vê que sim, pelo menos no Distrito Federal, esse trabalho tem surtido o seu efeito, né? A gente tem aí o exemplo aqui em Brasília de uma operação, né, onde um dos delatores, né, entrou para o programa de proteção em razão da delação premiada e ele ficou por um tempo a cargo da proteção da Polícia Civil, né? Depois foi repassado para a proteção, né, no programa federal para a Polícia Federal. Eu posso também citar exemplos até de nosso interno, né, de servidores nossos que estiveram envolvidos, por exemplo, com investigação aqui no Distrito Federal, envolvendo, por exemplo, o crime organizado vindo de outros estados, foram ameaçados de morte junto com a família e teve uma proteção, a Polícia Civil conseguiu dar essa proteção, a pessoa deslocou, vamos dizer assim, teve que ser mudada de residência várias vezes, recebeu toda uma estrutura, um apoio, né? E se me permite, Flávia, algo assim de que nós temos notícia, assim, é muito comum que as pessoas também abandonem o programa, porque as restrições são tão sérias, há uma alteração assim, tão grande no curso natural. É difícil mudar completamente de vida. É difícil, é muito difícil. E o programa exige anuência. O primeiro requisito do programa é a anuência da pessoa. A pessoa tem que concordar em se submeter àquelas restrições. Mas são muito comuns os casos de abandono voluntário, ou seja, a pessoa se submete a tal nível de restrição que ela fala, olha, eu não consigo viver sob essas condições. E aí acaba a responsabilidade do Estado nesse caso? Aí, uma das cláusulas de desligamento do programa é o pedido de desistência. O Estado oferece as condições, ela tem que aceitar. Se ela concordar, ela tem que se submeter àquelas restrições. Então, veja, eu volto ao ponto inicial. Nós estamos falando, assim, de uma faixa de crimes gravíssimos, né? O programa não pode ser banalizado. Ele realmente importa em restrições muito profundas, que alteram o curso da vida das pessoas e elas devem se submeter a essas condições. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Edson de Souza Barbosa, chefe adjunto da Seção de Registro, Análise e Difusão de Denúncias da Polícia Civil do Distrito Federal, e Fabiano Silveira, conselheiro do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. Eles conversam conosco sobre o papel das testemunhas durante um processo.
E uma lei de 2011 prioriza a tramitação de inquéritos e processos criminais que tenham como indiciados, acusados, vítimas ou réus pessoas protegidas pelo Programa Nacional de Testemunhas. Doutor Fabiano, o senhor foi o relator da proposta de proteção a vítimas e testemunhas. Ela regulamenta a ação do Ministério Público? O que diz essa proposta? Olha, deixa eu explicar primeiro como é que foi a concepção dessa proposta. O Conselho Nacional identificou problemas de coordenação, de aprimoramento da atuação do Ministério Público em relação a esses programas. E olha, o que nós vamos fazer agora? Vamos chamar os promotores e promotoras que trabalham com o caso e vamos, primeiro, identificar, fazer uma compreensão, ter uma compreensão melhor desses problemas e vamos propor uma resolução que, digamos, avance, que melhore um pouco essa relação do Ministério Público com os programas. A lei recente fala em prioridade, mas isso é um problema, a definição do que é prioridade. Então, nós partimos de uma concepção conservadora de que, pelo menos, prioridade significa observar rigorosamente os prazos processuais. Esses prazos tendem a, enfim, a ter uma observância mais relativa, mais flexível. Não. No caso dos programas, se uma pessoa estiver no programa, então seja um inquérito, seja ação penal, a noção mínima de prioridade que nós defendemos e hoje está na resolução do Conselho Nacional é que, olha, para início de conversa, os prazos processuais deverão ser rigorosamente observados quando não for possível antecipá-los. Doutor Edson, e é importante mesmo priorizar esses casos para poder proteger essas testemunhas? Essa proposta e essa alteração, né, na lei, no efetivo, assim, na participação do Ministério Público, né, até na questão de cumprir os prazos, eu acredito que é muito importante porque você tem ali uma pessoa que está, né, sob ameaça, uma pessoa que está correndo risco, uma pessoa que precisa, né, de, vamos dizer assim, ter, vamos dizer, uma desoneração mais rápida, né, daquele processo. Poder voltar mais rápido à vida normal. À sua vida normal, né? Então, a proposta, ela foi, vamos dizer assim, ela foi sábia, ela traz realmente um proveito, né, desde que efetivada realmente no todo, dentro do sistema judiciário, né? A situação no Brasil, nós vemos que ela, quando diz respeito ao procedimento processual, a quantidade de processos é muito grande. Então, o judiciário está atulhado e fica um pouco, vamos dizer assim, emperrado nessa questão do cumprimento de prazos, né? Então, a proposta é importante e o que precisa, é recente, né? A proposta é uma efetivação dela, assim, para que realmente possa surtir o efeito, né? E já dá para saber se tem surtido efeito, doutor Fabiano? Nós faremos reunião de grupos para avaliação do seu cumprimento, né, de como ela tem sido efetivamente aplicada. Agora, o doutor Edson toca num ponto que me parece relevantíssimo. É preciso sensibilizar todos os atores do sistema de justiça. Vou dar um exemplo. Quando o juiz marca uma data de uma audiência e essa audiência precisa da presença daquela testemunha que está sob o programa, sob a proteção do programa, há todo um aparato que se move para garantir a presença daquela pessoa. Passagens aéreas, mobilização dos órgãos de segurança, isso custa caro. E, em alguns casos, o que ocorre? Todo esse aparato se movimenta e no dia da audiência, a audiência é desmarcada. Então, veja que... Se perde todo um investimento. Então, é preciso que haja uma sintonia fina e uma sensibilidade, realmente, de que ali é um caso que requer assim, uma atenção muito especial e que os esforços devem todos convergir. Eu diria ainda algo assim, muito importante em relação à resolução que aprovamos no Conselho Nacional. Porque a lei, ela fala em prioridade e fala em antecipação da prova testemunhal durante o processo. A resolução também atua em outra frente. Ela, antes mesmo da propositura da ação penal, pode ser realizada a antecipação da prova
em contraditório, ou seja, aquela prova, para ela não precisar ser repetida depois em juízo. Então, nós também acenamos para essa possibilidade para que, ora, se o caso é muito grave, se a testemunha está sendo, se há graves ameaças contra aquela testemunha, vamos realizar logo essa prova em contraditório, que seja, há razões suficientes para isso. E o Ministério Público pode, enfim, ser um propulsor dessa nova metodologia. E o fato de agilizar a prova, de proteger a testemunha, de dar prioridade ao inquérito, incentiva mais pessoas a denunciarem, a não se calarem por medo? Quando a Justiça implementa esses mecanismos, né, de celeridade, né, de uma proteção mais efetiva, certamente as pessoas, ou quem está envolvido ali no contexto, né, como testemunha, como vítima, né, como alguém que está no programa, ela vai se sentir mais à vontade para, vamos dizer assim, contribuir com a justiça, né? Bom, e como nós estamos falando da importância de testemunhar, vamos ver o que dizem as pessoas nas ruas. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu acho muito importante, né? Porque aí vai estar colaborando para prender, né, o criminoso, né? Vai que alguém veja e depois vem atrás de mim também. Eu tenho medo, né? Ninguém pode garantir a vida dele, né? Ele fica com medo da vida dele, né? É o dever de todo cidadão, né? No caso, presenciar um crime, procurar a justiça. Ok? Porque eu acho que nenhum crime deve ficar impune, né? Doutor Edson, o papel da testemunha é fundamental para evitar a impunidade, como disse o entrevistado? Quando a população participa, né, nesse combate à criminalidade, denunciando, né, trazendo ao conhecimento, seja da polícia, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, esses fatos, né, que estão ocorrendo, a população está ali presenciando, né, aquilo, o fato criminal no dia a dia, tem conhecimento de ações criminosas, né? Isso ajuda muito. A Polícia Civil, por exemplo, em Brasília hoje, tem assim, desvendado muitos crimes em razão da participação popular. Nós trabalhamos essa denúncia, fazemos uma análise preliminar dessa informação, confirmamos, né, fazemos uma confirmação, porque a denúncia é o quê? Ela é a gente chama no meio policial, na inteligência policial, um informe. Ela não é uma informação, né, não é algo que está confirmado ainda. Pois é, e se alguém fizer uma denúncia falsa, aí é crime também, né? Sim, isso já tem a previsão legal, né? A denunciação caluniosa, né? Isso já está previsto na lei e a pessoa pode vir a responder. Agora, a gente tem a presunção ali de que todos os que estão ligando para o nosso sistema sejam pessoas que querem colaborar, né, com o trabalho policial. Então, na regra, ou vamos dizer assim, 99,9% são de pessoas que trazem informação importante para o trabalho policial e contribuem muito com a polícia e com a justiça como um todo, o sistema judiciário como um todo. Doutor Fabiano, a gente viu que as pessoas têm medo de denunciar e depois serem perseguidas. E o Programa Nacional de Proteção à Testemunha não consegue alcançar todo mundo. O que fazer, então? Olha, primeiro, eu acho que o programa deve receber mais investimentos. Eu acho que esse é um ponto, eu acompanho a batalha das entidades, da coordenação do programa federal em busca de mais investimentos, porque é um programa caro. Isso custa realmente, essas ações todas mobilizam efetivo, como já disse o doutor Edson, custa caro. Então, primeiro, eu acho que nós temos que apostar nesse programa. E eu acredito que nós poderíamos criar também gradações dentro do programa, né? Assim, ou melhor, categorias dentro do programa. Não todas, aquelas restrições realmente se destinarem a casos, mas nós poderíamos ter programas, digamos, paralelos que poderiam dar alguma tranquilidade para essas situações mais corriqueiras. Isso é possível pela legislação? Eu acho que sim, tanto que, além dos programas federais e dos programas estaduais, as polícias têm também desenvolvido programas nessa direção, né, de acompanhar um pouco mais de perto aquela situação daquela vítima ou daquela testemunha e, enfim, um programa que não é rival, mas que complementa o programa de proteção de testemunhas como previsto naquela lei que nós citamos.
Bom, para encerrar, doutor Edson, eu gostaria de saber como é que o senhor vê esse tratamento que é dado hoje às testemunhas no Brasil. Se a legislação é avançada ou se ainda precisa mais? Eu creio que nós precisamos avançar. O programa, ele hoje, nós podemos chamar de um jovem, né? De 99 para cá, tem 14 anos da sua implementação, da sua efetivação. Então, nós estamos caminhando, aprimorando, né? Talvez ainda não esteja no nível adequado, né? Como nós poderíamos, se formos fazer uma comparação com um país como os Estados Unidos. Nós precisamos, assim, implementar algumas mudanças. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a questão de, no geral, são as ONGs, né, que gerenciam, estão ligadas a esse programa, né, ao Provita. O governo federal regulou, né, se não me engano, somente o Rio Grande do Sul, que tem um programa próprio, não é isso? E eu creio que, assim, precisa haver um estudo para evoluir, para melhorar o programa. Precisamos, talvez, repensar algumas coisas, algumas formas de efetivar mais essa proteção, de tratar essa pessoa, essa testemunha de uma forma melhor. Nós temos as pessoas comuns que presenciam o crime e que vão estar sob proteção e que tem que deixar toda, às vezes, uma estrutura de vida, a sua vida, passar a viver uma nova vida, né? E precisam, eu creio, vamos dizer assim, de um tratamento melhor, na minha opinião. Doutor Fabiano. Eu compartilho a ideia de que a legislação brasileira, assim, nas suas linhas gerais, ela é acertada, né? Quiséramos que ela fosse cumprida, né, na sua totalidade. Então, de um modo geral, acho que como marco normativo, nós temos uma legislação bastante razoável. Como eu disse, acho que é preciso mais investimentos, né, dotações orçamentárias para o programa. E uma coisa que foi mencionada pelo Dr. Edson é o seguinte: os programas são executados com o auxílio de entidades não governamentais. Por que isso? Porque na história da proteção dos direitos humanos, essas entidades se afirmaram. É importante que haja essa participação também de entidades, eu vejo de uma forma positiva. O que nós identificamos é que os programas devem acompanhar, e isso é até uma função do Ministério Público, acompanhar, assim, com muito critério, com muito rigor, os recursos que são repassados para essas entidades. Tanto é que a nossa resolução diz o seguinte: olha, nós teremos um ofício especializado no Ministério Público que conheça a realidade dessas entidades colaboradoras, conheça a realidade do programa, e esse ofício especializado ele fará o acompanhamento da execução dos repasses feitos a essas entidades. Mas as entidades, digamos, o colchão de proteção, é importante que ele seja muito capilar. Como é hoje? Como tem sido, nós temos avançado nesse sentido. Bom, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Edson, doutor Fabiano, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode participar do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.